Meu nome é Luiz Gustavo e eu estou aqui hoje com você no nosso canal do Geração para fazer o quê? O resumeco da lição dos adultos. Então já se inscreve no canal, já ativa o sininho para você ficar por dentro das lições dos jovens e das lições dos adultos. Embaixo também vai ter os links dos grupos aí para você poder comentar conosco, beleza? Então se liga no resumeco! Em Gênesis capítulo 17, versículo 2, nós lemos assim, Gênesis 17, 2. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Parece apenas que Deus está fazendo uma aliança com Abraão, mas na verdade Deus está fazendo uma aliança com a humanidade. Desde lá de trás, Deus já vem confirmando essa aliança conosco, tá? E você tem que analisar que a aliança, essa palavra ali no hebraico é berit. Lembra do Beirute? Mas é berit, tá? Berit significa um vínculo, significa um testamento, um último desejo, e ela expressa sempre um vínculo entre duas partes. Na Bíblia aparece essa palavra quando há um vínculo entre homem com homem, num trato, num acordo, enfim, qualquer coisa que envolva ali uma aliança, aparece essa palavra, e também aparece no quesito homem e divino. Mas quando aparece o homem divino, a aliança fica mais profunda. A aliança então tem como um pano de fundo um acordo entre as partes. O que nós fazemos muitas vezes hoje no dia a dia? Fazemos acordos comerciais, acordos financeiros, fazemos vários tipos de aliança com várias instituições. Por quê? Porque estamos precisando. Então, se você está devendo alguma coisa, você faz um acordo financeiro ali e você assina um termo ali, um compromisso, atestando que você vai pagar aquele valor daquela determinada forma, senão você vai sofrer tal e tal consequência. Temos que ter em mente que a aliança com Deus não nos exime de consequências. Mas vamos analisar 3 pontos fundamentais para a aliança. Primeiro texto que eu gostaria de chamar vocês, Gálatas 3, versículo 16. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3:16 diz assim: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Quando Deus chama Abraão, ele faz uma promessa, e nós vamos analisar daqui a pouquinho na Bíblia a promessa que Deus faz a Abraão, mas essa promessa Deus está aplicando ao descendente, que de ti serão benditas todas as nações. Então, as promessas de Deus fazem parte da aliança. O primeiro fundamento da promessa, o primeiro fundamento da aliança é a promessa que Deus faz com o seu povo. Desde sempre ele prometeu algo. Lá em Gênesis 3:15, quando a humanidade peca, ele já prometeu que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Então, o primeiro ponto fundamental da aliança, ela tem uma promessa. O segundo ponto, vamos ver ali, Deuteronômio 4:13. Volta lá no Antigo Testamento. Deuteronômio 4, versículo 13. Primeiro ponto, então, da aliança é a promessa. O segundo ponto da aliança é isso aqui. Então, vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e o escreveu em 2 tábuas de pedra. Segundo ponto da aliança, obrigações. Toda aliança envolve uma obrigação. Um casamento tem obrigação de homem e de mulher, né, entre duas pessoas que se amam. Por mais que seja uma coisa linda de se ver um acordo entre as partes, nós temos obrigações no nosso relacionamento no casamento. Então, minha obrigação é amar minha esposa incondicionalmente, estar sempre presente para ela quando ela precisar. Da mesma forma, quando você faz um acordo financeiro, estou puxando um contexto para você entender melhor, você tem uma obrigação. Qual que é a sua obrigação? Pagar ali as parcelas certinhas para não sofrer as consequências do descumprimento daquela aliança. Com Deus, com a aliança de Deus, não é diferente. Ele promete uma libertação por Cristo e ele pede para que nós cumpramos os termos do contrato ali, nossas obrigações. Outra maneira, outro fundamento da aliança, Isaías 42, versículo 1. Eis que o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Pula ali para o verso 6. Eu, Senhor, te chamei em justiça,
tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Deus faz promessa, Deus pede alguns deveres, algumas obrigações, mas Deus também já dá um meio de cumprir essa aliança através de Cristo. A aliança de Deus com o ser humano só vem através de Jesus. Devemos nos lembrar que o primeiro passo foi dele, não foi nosso. Assim que nós quebramos a aliança, a primeira coisa que ele propõe é exatamente uma restituição de aliança ali através de Cristo. Ele promete também Cristo, e a única coisa que ele pede é que nós aceitamos esse Jesus e andamos de acordo com os seus mandamentos. Aqui em Gênesis 6, versículo 18, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Presta atenção, Deus está fazendo uma aliança com Noé nesse contexto. O que está acontecendo? Deus promete ali o dilúvio, mas ele diz que aqueles que estivessem dentro da arca seriam salvos. Assim a aliança ela se torna bilateral, parte de Deus, mas tem um papel nosso. Deus prometeu salvação para Noé e sua família e para todos que estivessem dentro da arca. Existia uma condição, lembrando que a gente falou dos fundamentos, Deus propõe uma promessa, não é? Você vai ser salvo, mas a sua obrigação é estar dentro da arca. Todos que precisam ser salvos e que querem ser salvos precisam estar na arca. A obrigação de Noé era estar dentro da arca. E qual foi o meio que Deus salvou Noé? A arca, a promessa, ou seja, mostrando ali os três fundamentos da aliança. Noé não tinha muito o que fazer, não foi ele que propôs a aliança com Deus, foi Deus que lhe propôs a aliança com Noé. E tanto é essa aliança que a hora que termina a água do dilúvio, surge um arco-íris no céu como símbolo da aliança de Deus com o ser humano, uma promessa de que ele não exterminaria mais a raça humana com o dilúvio. Então é importante nós observarmos que toda aliança tem uma promessa, tem uma obrigação e tem um meio. Vimos então que Deus fez uma aliança com Noé através da arca, sinalizando uma promessa, uma obrigação e um meio. Vamos ver agora a promessa que ele fez para Abraão, qual foi a sua obrigação e qual era o meio. Vamos pegar ali em Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus faz uma promessa para Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão, mostrando que ele queria ter um relacionamento com Abraão. Toda aliança envolve relacionamento. Podem existir alianças humanas que não dependem do relacionamento, um contrato de renegociação, um contrato de compra e venda. Existem coisas que não dependem de um relacionamento, mas uma aliança entre um casal depende de um relacionamento. A aliança que Deus propõe, tanto lá no Éden, como para Noé, como para Abraão e como todos os outros, é uma aliança relacional, onde ele quer se relacionar, ele quer fazer a diferença. Tanto é que disse o Senhor a Abraão, Deus não enviou um mensageiro nessa parte, ele falou com Deus. Pode ser que ele falou de forma audível, pode ser que falou em sonhos, mas enfim, o que interessa é que Deus está investindo no relacionamento com Abraão. E qual a promessa que Deus faz? Deus faz muitas promessas para Abraão. Deus promete que ele ia ser uma grande nação. Deus promete que seria abençoado. Deus promete que o seu nome seria engrandecido. Mas a principal promessa de Deus é que seria através de Abraão que todas as famílias seriam abençoadas. Através de quem? É através de Abraão? É o meio? O meio é Abraão? Não, o meio é Cristo, de abençoar a todos. Então Deus faz uma promessa para Abraão, exige, a obrigação de Abraão é sair da sua terra. Então sai, vou te dar tudo isso daí, estou fazendo uma aliança com você, estou firmando o contrato com você, mas você precisa sair, você precisa andar, você precisa se movimentar, você precisa fazer a sua parte da nossa aliança. A minha parte é te abençoar, Abraão, a sua parte é sair da sua parentela, porque o meio
que eu usarei para abençoar o mundo todo será Jesus, que virá através de ti. E aí Deus confirma essa aliança que ele faz com Abraão, ali com Moisés. Vai um pouquinho para frente na sua Bíblia, Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Eu vou ler somente o verso 7, que ele sintetiza essa ideia da aliança de Deus e Moisés. Tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. E saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Se você olhar alguns versos antes ali, no 3, ele fala para Moisés que ele está honrando a aliança que ele fez com Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ou seja, a aliança, ela é perpétua em toda a palavra de Deus. Ela vai passando de geração em geração, mas ela não deixa de existir. O que acontece é que as pessoas acham que são novas alianças. A aliança que Deus fez com Noé é uma coisa, a aliança que Deus fez com Abraão é uma coisa, a aliança que Deus fez com Moisés é outra. Mas na verdade não, todas elas estão interrelacionadas entre si. Todas elas apontam para uma promessa futura através de Jesus e pede uma obrigação. Deus primeiro dá a promessa, Deus primeiro dá o meio e depois ele pede a obrigação. Nesse caso, Deus primeiro tirou o povo do Egito porque ele queria ser o Deus daquele povo novamente, e depois que ele tirou, ele deu os mandamentos. Lembrando que os mandamentos já existiam no coração das pessoas e na mente, mas isso não é assunto para agora. Mas enfim, Deus primeiro mostra que ele honra o seu compromisso, depois pede a nossa obediência. Primeiro Deus mostra a nossa salvação, nos salva, depois Deus pede obediência. Não é uma obrigação obedecer a Deus. Quando você entende quem é Deus, qual a promessa que ele te fez, qual o meio que ele está usando para salvar a humanidade, não tem como você não cumprir os requisitos dos contratos. Você mulher, você homem, você jovem, já deve ter feito uma lista do que você queria na pessoa da sua vida, né? Até as meninas têm muito isso quando no Desbravador, as meninas sempre faziam uma cartinha para Deus pedindo, eu quero um homem assim. Ou seja, ali estavam alguns requisitos, algumas obrigações, alguns deveres que os seus pretendentes deveriam cumprir para serem seus pretendentes. Deus nos chama para termos relacionamento especial com Ele. Para sermos povo de Deus, Ele pede algumas coisas. Você quer ser o meu povo? Você quer tomar posse da minha promessa? Você quer ser salvo e salvar outras pessoas? Então vem cá, vou te mostrar que a sua conduta aqui, nesse ponto você precisa melhorar. Naquele ponto você precisa melhorar. Deus salva para salvar e para continuar salvando, mas Deus pede um escalonamento na nossa conduta cristã. Continuando em conduta, continuando em aliança, Jeremias 31, vamos ali, Jeremias 31, Jeremias 31, do verso 1, Jeremias 31, do verso 31 ao verso 33. Eu vou ler o 33 e o 34. Porque essa aliança que firmei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus aqui está prometendo o primeiro resquício da nova aliança. Temos que ter em mente que aqui o povo de Israel está voltando e saindo do cativeiro ali, beleza? Então, existem alguns pontos que eles já não tinham mais. Por exemplo, o templo já não era toda aquela imponência que tinha antes. Então, alguns ritos religiosos já tinham sido perdidos de vista. Ritos estes que Deus usava para exemplificar o que Cristo faria na cruz. Ritos esses que Deus usava para mostrar continuamente a aliança que Ele fez com a humanidade. Então Deus lhes promete que a lei, que a aliança estaria dentro de cada um deles. Deus promete que eles não precisariam mais tanto daqueles símbolos, porque eles conheceriam Deus de forma
pessoal. A aliança que Deus quer comigo e com você é que tenhamos um relacionamento profundo e íntimo com Deus, para conhecermos as promessas que Ele tem para a nossa vida. Deus prometeu a vida eterna para todos, ponto. Mas existem certas promessas que Deus faz para cada um individualmente. Qual a promessa que Deus tem feito para você? Quais são os meios que Deus irá operar essa promessa na sua vida? Qual a aliança que Deus propôs para você? Qual a sua obrigação com essa aliança? Temos a aliança eterna, mas Deus respeita a individualidade de cada um e solicita a nós uma aliança individual. Por exemplo, Deus pediu uma aliança, Deus propôs uma aliança para o pessoal da geração, para levarmos a palavra de outra maneira, de uma maneira mais acessível a todos. Talvez você esteja com dúvida nas lições e o Geração esteja te ajudando. Então nós estamos cumprindo uma obrigação da aliança de Deus, mas o meio é o Espírito Santo em seu coração. Para finalizar, João 17, versículo 3. João 17, versículo 3. Vamos só deixar isso claro, essa nova aliança, para vocês entenderem. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ali em Jeremias, Deus disse que Ele perdoaria os pecados e se mostraria para todo mundo. Deus se mostra através de Jesus. Eu tenho que conhecer primeiro a pessoa com quem eu quero me casar. Existem casamentos arranjados em alguns países que todo mundo é contra porque não dá essa liberdade de escolha. Com Deus é diferente. Deus propõe aliança, Deus mostra quem Ele é e te dá a liberdade de escolher se você quer cumprir aquela aliança, seguir em frente ou não. A aliança de Deus conosco se resume em Cristo, no seu sacrifício, no que Ele nos dará no futuro, a vida eterna. Se você quer fazer parte dessa aliança, feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Eterno Deus e poderoso Senhor, obrigado por nos estender a sua aliança todos os dias. Obrigado por nos prometer a vida eterna. Obrigado por nos dar essa vida através de Jesus. Obrigado também por nos dar a oportunidade de servirmos ao Senhor pregando essa aliança. Que o Senhor abençoe cada coração, que o Senhor abençoe cada mente que está aqui conosco nesse vídeo e que essa pessoa seja transformada em nome de Cristo Jesus. Amém. Você que ainda não faz parte do nosso canal, só mais uma vez, se inscreve aí. Você que também quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo, entra nos nossos grupos. E se você gostou, deixa o seu like. Se você ainda está com dúvidas sobre alguma coisa, nós estamos aqui para lhe ajudar a aprender um pouco mais sobre esse livro maravilhoso. Deus os abençoe e um ótimo final de semana.